Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a sexta lição desse trimestre, estudando sobre Êxodo e Levítico. E o tema de hoje é a saída do Egito e a passagem pelo mar. O texto da leitura em classe sugerido para nós está no Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao verso 31, e nós temos como objetivo saber de que Deus é nosso guia, crer no livramento divino e descansar sabendo de que Ele vai na frente. Neste comentário nós vamos trabalhar pelo menos 3 pontos interessantes. São eles: Deus guia o seu povo, a travessia do mar, cântico de Moisés, ou cântico de vitória e água doce no deserto para o povo de Deus beber. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos de número 13 ao 15 do livro do Êxodo, que somados a esse comentário, eu tenho plena certeza que o seu crescimento em conhecimento da palavra de Deus será ainda muito maior, muito mais abrangente. Por isso eu lhe peço, faça a leitura desses 3 capítulos. Tira um tempinho e faz essa leitura. Para você que já é inscrito no canal, eu quero te agradecer mais uma vez. Para você que tem compartilhado esse link, eu quero também te agradecer muito. Para você que vai continuar compartilhando, meu muito obrigado também para você. E para você que ainda não é inscrito no canal, se quiser fazer isso também agora para nos ajudar, também meu muito obrigado para você também. E, portanto, a todos vocês que nesse momento estão junto conosco, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário, começando pelo primeiro ponto que diz: Deus guia o seu povo. O comentarista deixa claro para nós que Deus só precisou de uma noite para arrancar Israel do Egito. Uma noite só para a morte do cordeiro, para o cordeiro ser assado, a Páscoa ser celebrada, a mortandade dos primogênitos dos egípcios e no final de tudo, Faraó expulsar Israel de lá. Mas o comentarista deixa muito claro para nós de que Israel precisaria de aproximadamente 40 anos para poder esquecer o Egito. Eles estavam entranhados na sua mente, no seu coração, no seu sangue, o tempo que eles ficaram ali. E o escritor começa falando sobre o perigo dos atalhos. É que no verso de número 17 do capítulo 13, o escritor Moisés diz: tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. O comentarista Champlin, ele faz um comentário acerca desse acontecimento. Ele diz que a estrada que passava pelos termos dos filisteus era uma rota que era mais curta, e que certamente Israel percorria aí aproximadamente 320 quilômetros e que eles poderiam fazer essa rota em aproximadamente 30 dias. Mas o escritor deixa claro que esta rota era uma rota que passava por dentro de algumas cidades dos filisteus. Era uma estrada, possivelmente uma estrada militar, muito utilizada pelos egípcios. Ela seguia ao longo das margens do Mediterrâneo e eles tinham que passar nessas cidades. Cidade dos filisteus, a cidade de Gade, a cidade de Asquelon, a cidade de Asdod, Gate e Acron. Esse povo era povo que era acostumado em lutas, em guerras, em brigas. Eles não, vamos dizer assim, eles não tiravam por menos. E é aqui que Deus está olhando para essa situação e conhecendo quem é Israel, da forma como eles estavam, 400 anos ali, com cabeça de escravo, coração de escravo, sentimento de escravo. Embora que algum escritor diz que Israel ele saiu munido de algum tipo de armamento, porque ele sai mais ou menos pensando nisso, e que eles não iam para o deserto como uma mosca morta. Eles iam prevenidos para alguma coisa, mas eles não estavam à altura de lutar com esse povo numa guerra. Um povo que tinha arsenal e Israel não tinha treinamento para isso. Então é isso que Deus
faz com que eles não peguem atalhos, que o Senhor cria para eles um caminho. Aparentemente parece que um caminho mais longo, porém um caminho que ele sabia que tinha segurança. Então leva Israel pelo um caminho mais longo. E quem sabe nos nossos dias nós também enfrentamos isso, e pode ser que não pareça óbvio muitas vezes aquilo que nós trilhamos, os caminhos que nós trilhamos. Mas uma coisa nós precisamos saber, que o caminho de Deus ele é mais seguro. O caminho de Deus ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Por isso muitas vezes pode até ser que a gente pense que está demorando aquela promessa, ou demorando aquela bênção chegar, e o caminho que nós estamos trilhando talvez um caminho um pouco mais longo, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Foi isso que ele fez com Israel. Nós precisamos entender de que não devemos seguir os atalhos, nós precisamos então preferir o caminho que Deus escolheu e que Deus traçou para todos nós. Pode ser que tenhamos exigências a mais, mas Ele sempre oferece o melhor e Ele tem algo a mais para nos oferecer. Quando José tinha ainda 110 anos, ainda em vida, ele chama os seus filhos, reúne os filhos, sabendo que o dia da sua partida havia chegado. Ele diz: olha, o Deus que trouxe-nos aqui no Egito, Ele vai nos tirar de volta. E no dia que Ele tirar-nos daqui, vocês levem os meus ossos para ser enterrado na terra que o Senhor tem prometido para nós, na terra de Canaã. Não deixem meus ossos, levem, guardem isso em memória, guardem isso, passe para os seus filhos, para as suas gerações. Não sei quanto tempo vai durar, mas quando o Senhor tirar, leve os meus ossos com vocês. E é interessante observar que esses ossos, eles são levados. Israel caminha com aquele caixote de ossos pelo deserto, e aquilo ali era como que fosse um sinal. Aquele caixão era um sinal de encorajamento para eles, quando eles estavam meio, quem sabe, desanimados, e até mesmo quando eles se sentiam, quem sabe, já meio sem fé, meio desanimados, não dá mais para prosseguir nesse deserto, está difícil. Eles olhavam para aquele caixote onde estavam os ossos daquele grande líder que providenciou um livramento para todo Israel, para todo o Egito. As palavras dele ainda ecoavam, dizendo: olha, o Senhor vai tirar-nos daqui. Esse caixote não pode ficar no deserto, ele tem um paradeiro certo, é a terra de Canaã, vamos juntos. E isso então inspirava para que eles continuassem caminhando. O escritor também mostra o cuidado que Deus tinha com esse povo naquele deserto. Ele ia sempre na frente, ele não simplesmente mostrou o caminho, mas disse: eu vou com vocês. E ele estava com Israel na forma de uma coluna de fogo e uma nuvem. O escritor deixa claro lá no Êxodo 40, verso 38, o Êxodo termina dizendo assim: Deus estava presente na nuvem, ele era ao mesmo tempo um sinal e um guia. Ou seja, aquela nuvem, aquela coluna de fogo era um sinal de que Deus, eu estou com vocês. Mas também o guia, porque à medida que a nuvem se deslocava, o povo também entendia que deveria caminhar com aquela nuvem. E eles então caminhavam. À medida que a nuvem parava, era hora de dizer: precisamos nos acampar, descansar um pouco. Ou seja, o tempo que eles ficaram no deserto, o Senhor estava com ele na nuvem e na coluna de fogo, mostrando: eu estou presente e eu também estou os guiando vocês até chegarem no destino que eu tenho os prometido. O texto deixa claro que Deus nunca se apartou deles. Ele estava sempre presente na coluna de fogo e na nuvem que estava ali constantemente. Mas agora tem um ponto interessante no comentário, quando eles vão fazer a travessia do mar. O escritor diz que a travessia do mar é um dos eventos mais extraordinários da Bíblia, porque o vento sopra uma noite toda naquela água do Mar Vermelho, ele se abre como dois grandes muros, duas grandes paredes de contenção, segurando aquela água, simplesmente com esse poder de Deus, o vento que soprou, e agora se tornou então uma passagem livre para que Israel passassem. Aproximadamente 3 milhões de israelitas passaram por aquele caminho no meio do mar. E aí nós vamos perceber o seguinte: quando eles estão ainda antes de pegar esse caminho, eles estão ali quase como que meio parado, de um lado e do outro talvez os rochedos,
à frente o grande mar vermelho, eles um pouco meio confusos. E é nesse interim que Faraó diz assim, o que nós fizemos? Nós deixamos esse povo embora, vamos atrás. E Faraó prepara seus 600 carros, os melhores carros de guerra, seus 600 capitães, e resolve ir em busca de Israel. Israel estava parado exatamente porque Deus estava dizendo, eu ainda tenho mais um round com Faraó. Ele ainda não esqueceu de que eu já humilhei ele por 10 vezes, e ele ainda quer mais, então tudo bem, venha. Eles estão ali na beira do mar, e Moisés preocupado, o povo preocupado, e o Senhor diz, Moisés, por que tu clamas a mim? Manda o povo marchar. E o povo então agora começam a marchar e adentrar aquele mar vermelho, naquele caminho que o Senhor Deus abrira para ele. É exatamente nesse momento que Faraó está cauterizado e vem com força total, achando que vai dar uma de campeão, mas simplesmente vai ser mais uma demonstração da sua tolice, da sua arrogância, porque ele vai ser derrotado mais uma vez. E diz a palavra de Deus no Êxodo 14, no verso 10, que o povo ficou com medo quando viu os carros de Faraó, os seus cavaleiros vindo em direção a eles. E o comentarista até disse que o medo é normal. Todos nós já sentimos medo um dia e vamos sentir medo ainda. Ou quem sabe no momento que você está vivendo aí, talvez você até está com medo de alguma coisa. Deixa eu lhe falar, o problema não é termos medo. O problema é deixar que o medo tome conta e domine a nossa vida. Por isso, um dos mandamentos da palavra de Deus lá no Antigo Testamento é não temas, não temas, não temas. Por mais que tenhamos medo nas situações, mas não devemos temer porque existe um Senhor que está conosco. Na verdade, o povo estava assim quase que como meio acossados, ou seja, eles estavam perseguidos pelos seus inimigos. Então era normal estarem com medo. Mas nós vamos observar uma coisa, situações extremas revelam nosso coração. Aqui o povo perde a fé e deseja voltar. O povo nessa hora está dizendo, Moisés, o que nós estamos fazendo? É melhor a gente voltar, melhor a gente se render, se entregar. Vamos voltar para o Egito, nós vamos morrer aqui. Sabe de uma coisa? Moisés, ele tem um pensamento completamente o contrário. Ele se torna oposição nesse momento a esse pensamento. E a resposta de Moisés é a seguinte, nenhuma possibilidade de voltar atrás, nenhuma possibilidade de ceder a Faraó. Deus já nos tirou do Egito. Isso aqui é simplesmente o percurso que nós precisamos fazer, precisamos confiar e andar e caminhar. E Moisés deixa claro para eles, Deus vai pelejar por vocês e o que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais vão ver. Ele está cheio de confiança, cheio de fé, de determinação, de que a coisa vai fluir e de que Israel vai ser liberto por completo e de que Faraó mais uma vez será envergonhado. Agora escute, Deus peleja por Israel. Essa seria a única coisa que eles precisavam fazer, era marchar. E o texto diz que eles marchavam impolutos, eles levantaram as mãos e começaram a marchar como uma marcha de vitória, uma marcha de guerra, e foram, e começaram a marchar e caminhar, e começaram a adentrar no meio do mar, naquela estrada, a pés enxutos. E nós observamos aqui que há momentos na vida do crente que a ação é mais interessante do que a oração. Escuta uma coisa, aqui eles estavam clamando, eles estavam, meu Deus, e agora o que fazer? Moisés estava dizendo, nós não precisamos de orar mais, agora é hora de ação. Você sabia que na nossa vida também tem isso? Tem momentos que a gente precisa parar para orar, mas tem momentos que não é mais a oração, é a ação, tem que fazer alguma coisa. Sabe, eles passaram 400 anos orando, pedindo, Senhor, nos liberta, nos liberta, nos liberta. O Senhor manda o libertador está lá fazendo de tudo, dando a vida, dando sangue, e de repente, num apertozinho qualquer, ele já estava dizendo, era melhor voltar para o Egito, era melhor voltar para aquele sistema lá, aquele sistema era cruel, mas pelo menos o Faraó dava comida para nós lá, a gente trabalhava como escravo, mas tinha comida, é melhor a gente voltar. E Moisés diz assim, não, senhores, não tem volta, nós somos o povo de Deus, Deus nos libertou, Deus nos tirou e nós vamos alcançar a nossa vitória plena.
quando o povo de Israel chega do outro lado, os carros de Faraó estão no meio já daquela estrada, achando que vamos lograr êxodo. E as rodas de seus carros começam a emperrar, começam a empancar. E eles começam a pelejar para consertar, mas não dá jeito. E logo eles começam a perceber, sabe o quê? Rapaz, isso é o dedo de Deus, é a mão de Deus de Israel, vamos voltar. Não, senhores, Deus está dizendo, vocês não vão voltar a coisa nenhuma. É aí o ponto fraco de vocês. Acabou para vocês, perdeu. E Deus então tira a mão que estava segurando as águas e deixa que as águas voltem ao seu curso normal. E todos os carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus capitães, todos morreram no mar. E agora Moisés do outro lado começa a cantar hino de vitória. Ele diz no verso de número 11 do capítulo 15, ele diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é? Moisés, ele canta um salmo lá no Salmo 90, quando ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, era momento de júbilo, de alegria. Moisés começa a cantar, lá vem Miriam se levantando, chama as mulheres com seus tamborins, e começam a dançar e cantar e adorar a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Moisés agora ordena o povo que pegue o caminho do deserto, e eles caminham 3 dias. No final de 3 dias, eles não têm água potável, e falta de água você sabe que não é fácil. 3 dias só foi o suficiente para eles esquecerem de todo aquele milagre que Deus tinha feito. E eles começam a murmurar, porque a fonte que eles encontraram era água amarga. E nessa murmuração, Moisés vai novamente orar: Senhor, o que eu faço agora? E o Senhor mostrou para Moisés: pega um lenho que tem aí na tua frente, joga lá dentro dessa fonte, que a água agora vai ficar doce. E Moisés fez, a água ficou doce, o povo de Deus bebeu milagrosamente ali aquela água, para mostrar de que o Senhor estava cuidando. E nós aprendemos nesse comentário o seguinte: cantar e adorar quando desfrutamos de bênção e livramento não é difícil. É verdade, né, irmãos? Quando a coisa está boa, quando o contra-cheque está mais gordo, quando a saúde está boa, quando a bênção chegou, quando o milagre chegou, quando a conquista chegou, quando a promoção chegou, ou seja, quando a liberdade, é legal demais, é bom cantar, é fácil cantar. O que o escritor está mostrando para nós é o seguinte: mas será que esse cântico continuará quando vierem as provações? É aqui que nós temos essa lição linda para nós, distrairmos para nós. É necessário estar tão alerta depois da vitória quanto antes da batalha, ou seja, adorando a Deus, servindo a Deus. E aí nós vamos ver o seguinte: o perigo da murmuração. Eles murmuraram tanto que Israel, ele se tornou uma nação amarga de tanta murmuração. O escritor deixa nas entrelinhas para nós, quando eles murmuravam tanto que já ficou conhecido como um povo murmurador. E quando a gente fica querendo entender, mas por quê? Por que tanta bênção, tanto milagre? Por que eles murmuravam tanto assim? Vamos observar o seguinte: quando tudo estava bem, o povo obedecia e cantava. Quando tudo estava mal, começava a murmurar. Como é fácil esquecer dos benefícios, né? Então, o escritor leva-nos a lembrar sempre dos benefícios de Deus. Não é adorar, não é cantar só quando a coisa está boa, mas também quando há luta, quando há guerra, deveremos estar sempre cantando e adorando ao Senhor. O salmista no Salmo 103, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Interessante pensar nisso. Nós temos benefícios de Deus? Temos. Não é porque hoje eu estou na luta, não é porque hoje você está na prova, você está na angústia. Lembra de tantas maravilhas, de tantas bênçãos que Deus já fez para você, e continue adorando, continue cantando, continue louvando ao Senhor. Eu vou terminar o comentário quando ele diz assim: enquanto o povo reclamava e murmurava, Moisés vai orar, buscar a presença de Deus. E ele termina dizendo assim: orar é sempre melhor do que queixar. Há aqueles que vivem a queixar-se sem parar,
queixam-se da vida, do mundo, dos outros, das circunstâncias e às vezes até de Deus. E essas pessoas, de tanto queixar-se, algumas delas se tornam amargas e até de difícil convivência. O que predomina na minha, na sua e na nossa vida? O escritor faz essa pergunta para mim e para você. O que predomina? Você vive sempre a queixar-se? Ou você, em vez da luta, em vez do confronto, você vai buscar a presença de Deus? Espero que Deus te abençoe e que juntos possamos continuar nesta caminhada e até a próxima oportunidade que o Senhor nos permitir. Até lá, se Deus quiser.